Olá, bom dia a todos. Cá estou eu mais uma vez para partilhar uma palavra de edificação. Espero que todos estejam bem, todos aqueles que vão ouvir. Mas antes de começar, eu vou orar. Mas vou falar hoje sobre o primeiro. Vou falar hoje sobre os falsos espíritos. Vou orar então agora. Pai amado, eu venho diante da tua santa presença, te pedir perdão por todos os meus pecados, seja por pensamentos, ações e atitudes, e pedir para que o teu Espírito Santo possa me guiar, para que eu possa falar somente em espírito, não em carne, e que possa falar os corações, abrir os olhos do entendimento, fazer-nos reconhecer que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida que nos leva a ti, meu Deus. Eu te peço no nome de Jesus que seja uma bênção essa palavra para todos que vão ouvir. E muito obrigada por tudo, meu Pai. Amém. Então, eu vou ler 1 de João, do capítulo 4, de verso 1 a 6, que diz assim. Pronto, o tema é os falsos espíritos. Amados, não creis em todo espírito, mas provais se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito de anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Do mundo não são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, o que João nos adverte aqui sobre para termos cuidado com os falsos profetas. Porque ele diz, porque pronto, já há pessoas, pronto, nós sabemos que hoje em dia há muita religião, né? Há budismo, pronto, há outras religiões também, budismo, católicos, evangélicos, pronto. Infelizmente a religião trouxe a separação, né? Porque a verdadeira religião é Jesus Cristo, é aquele que salva. Nós sabemos que, pronto, o evangelho pronto, é uma dominação, sim senhora, mas as pessoas vão mais pela religião, mas muitos sabemos que a religião não aceitam Jesus Cristo, não reconhecem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu posso dar um exemplo, né? Que as pessoas vamos interceder através pela Maria, eles acreditam que a Maria, não. O único caminho é Jesus Cristo. Ele é que é o único caminho que nos leva a Deus. É uma ponte, é aquele que veio unir. Portanto, nós estamos destruídos da glória de Deus, estamos separados, mas Jesus veio. Deus deu o seu único primogênito. Jesus veio e trouxe, ele é como se fosse uma ponte que é para nós irmos ao Pai. Deus, então, por que diz Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Porque onde é que aquele que é digno de todos os joelhos se dobrar perante ele, porque ele é que entregou a sua vida por nós, por todos os pecadores. Mas infelizmente nós sabemos que nem todos aceitaram, nem todos reconhecem que Jesus é o caminho da verdade e a vida, que Jesus é aquele que nos leva ao Pai. Então, por isso é que diz que, amados, não creis em todo o Espírito, mas provais se o Espírito é de Deus. Porque já muitos falsos profetas têm levantado no mundo, nós sabemos que mesmo também aqueles que usam o nome de Jesus Cristo por outras coisas, né? Para ganhar evangelho. Não é porque acreditam, não reconhecem, mas usam o nome de Jesus em vão. Usam para os seus próprios lucros. Não estão interessados pelas almas. Não acreditam verdadeiramente em Cristo, mas usam para os seus próprios interesses. Mas aqui diz que todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito de anticristo, do qual ouviste que há de vir e eis que já está agora no mundo. Então, nós temos que ter cuidado, porque há com o espírito do erro, do engano, porque nós sabemos que há dominações, religiões que não reconhecem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que rejeitam. Eu posso dar um exemplo também, eu há dias vi, né, que um homem estava a evangelizar, só o fato dele pronunciar o nome de Jesus Cristo, a evangelizar para ganhar almas, só o fato dele evangelizar, fala o nome de Jesus Cristo, aquilo incomodou tanto aquele homem que ele veio agredir a pessoa que estava a evangelizar. Incomodou tanto. Nós sabemos que é, pronto, uma pessoa que faz isso só pode estar endemoniada, não sei, mas porquê? Porque o nome de Jesus é poderoso, só o fato. Então é o espírito de anticristo, não acredita, então veio mesmo, incomoda a pessoa. Então, nós temos que ter muito discernimento se aquilo veio mesmo de Deus, se aquilo veio de Deus, é mesmo de Jesus, que reconhece que Jesus é o caminho. Porque aquele que rejeita Cristo, porque uns acreditam que Jesus era apenas só um profeta, não é filho de Deus, não é ele que é o caminho para ir ao Pai, mas não, já está no erro, é o espírito de anticristo. Então, nós temos que ter muito discernimento, pedir a Deus muito discernimento para nós entender se é o espírito de erro ou de engano. Porque nós sabemos que aquele
que confessa e que acredita, confessa e que aceitou Jesus, reconhece que Jesus é o único, aquele que veio trouxe a salvação, que é o único caminho, a verdade e a vida, aquele que é o caminho para ir a Deus, nós sabemos que vem de Deus, não é o espírito de erro, mas por isso temos que ter muito cuidado. Porque a palavra de Deus diz, em verso 5, diz assim: Nós somos de Deus. Aquele, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não conhece a Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Porque do mundo, aqui depois eu vou ler o 5, diz assim, eu estava a ler o 6, do mundo são, por isso falam do mundo, e do mundo os ouve. Por isso, aqueles que rejeitam a Cristo, mas falam do mundo, que interessam-se mais para as coisas do mundo, por isso é que o mundo os ouve. Mas aqueles que não são de Deus, aqueles que são de Deus ouvem, reconhecem que Jesus é o nosso Salvador, reconhecem que Jesus entregou a sua vida por nós. Então, temos que pedir a Deus muito discernimento, porque há muito engano, falsos espíritos. Nós sabemos que uns usam o nome de Deus em vão de Jesus para ganhar lucros, para fazerem práticas que não correspondem, mentem que acreditam que não correspondem à palavra de Deus, que não corresponde a Jesus, como um servo de Cristo. Então temos que ter muito cuidado. Há muitos falsos profetas que usam o nome de Deus em vão, que usam Jesus em vão. Então temos que ter muito discernimento. O único caminho para ir a Deus é Jesus Cristo. E aquele que rejeita a Jesus Cristo, que não reconhece que Jesus veio em carne, que aquele que entregou a sua vida por nós, tem o espírito de anticristo. É isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido que para termos cuidado com os falsos espíritos, às vezes o engano, alguma coisa que às vezes a gente pensa que vem de Deus e não vem, e as heresias que se usam dentro também de algumas igrejas, pronto, de dominações, né? Porque igrejas somos nós. Usam em mente, enganam, às vezes não acreditam, dizem que, mas não, no coração não é verdade, e rejeitam. Também eu posso dizer há outras religiões também que rejeitam, que acreditam que o budismo, que acreditam noutras coisas e não reconhecem, pronto, não reconhecem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque Ele é que entregou a sua vida por nós. Se a gente analisar e ver, quem é que entregou a sua vida? Foi Maria que entregou a vida por nós? Ou foi o budismo que entregou a vida? Não, Jesus foi Ele que entregou a sua vida por nós. Por isso é que Ele é digno de todo o joelho se dobrar perante a Jesus Cristo. Por isso que eu digo que se nós queremos, uma pessoa que crê, que Jesus crê, né? Porque nós sabemos que todos acreditam, mas crê e está arrependido do seu pecado e aceitou Jesus, crer e não só crer, mas aceitou Jesus, reconhecendo que nada é sem Ele, reconhecendo que Ele é que entregou a sua vida por nós, reconhecendo que nós não somos dignos de nada, mas Jesus é digno de ser glorificado, adorado, porque Ele é que é o único, aquele que entregou a sua vida. Quem é que ia entregar a sua própria vida, levar todo o pecado, toda a enfermidade, ficar separado de Deus, do Pai, passar isso tudo por uma humanidade? Como é que a gente vai rejeitar a pessoa que nos amou incondicionalmente, que entregou a sua vida por nós? Como é que a gente vai rejeitar isso? Não reconhecer? Não foi a Maria. Pronto, a Maria é uma mulher, sim, a gente deve muito respeito, com todo o respeito, né? Sim, ela foi escolhida, né? Através do Espírito Santo usou ela, foi usada, né? Para poder conceber Jesus Cristo, mas depois disso ela não é uma mulher também normal, mas sim, quando é importante, mas não quer dizer que ela, que não vamos através da Maria falar com Deus. Não, é o espírito de erro. Eu não estou aqui a julgar, mas é o espírito do erro, tem que se falar é a palavra de Deus, né? Então temos que ter muito discernimento para ter aquela revelação, entender que Jesus é o único, aquele que entregou a sua vida por nós. Porquê? Porque diz assim: filhinhos, sois de Deus, já o tens vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que o Espírito. Nós temos o Espírito Santo de Deus, Jesus. Jesus é aquele que. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso é que diz que o mundo os ouve porque eles falam do mundo. Aqueles que não nos ouvem não são não acreditam, não têm Deus verdadeiramente. E é isso que eu quero deixar aqui, que para nós temos pedir a Deus muito discernimento dos falsos espíritos, para termos revelação, se aquilo corresponde à palavra de Deus, se aquilo é mesmo de Deus, se aqueles que falam em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, é verdadeiro, ofendem, não sei. Eu não sou melhor que ninguém, mas é que essa palavra que Deus me deu para falar, e que para nós temos que ter muito discernimento mesmo, se essa vem de Deus,
se essa revelação é mesmo do Espírito Santo ou veio de uma... Pronto, já porque há muito engano. Então por isso é que nós temos que meditar mesmo na palavra, buscar a Deus, como falar, pedir direção a Deus, pedir muito discernimento. E temos sempre pacientes com as pessoas que rejeitam, né? Em vez de lá interceder por elas, é isso, interceder por elas e falar de Jesus Cristo, que Ele nos ama, mas que nós devemos nos arrepender, deixar a velha vida, aquilo que desagrada a Deus, porque Ele, não, ele, veio, Ele entregou a sua vida por nós e nos ama, quer o nosso melhor, não é da vontade do Pai que a gente vá para o inferno, por isso é que Ele entregou a sua vida, por isso é que Jesus entregou a sua vida por nós, porque Ele não é isso, não, Deus enviou o seu único primogênito porque Ele nos ama, por isso como é que a gente pode culpar as coisas que acontecem no mundo? Porque é por causa das nossas escolhas, da desobediência do homem. Se Deus entregou o seu único filho por amor de nós, e como é que a gente pode rejeitar uma pessoa que entregou a vida para a humanidade? Jesus entregou a vida para toda a humanidade. Como vamos rejeitar esse maior amor que Ele tem para conosco? Bem, eu espero que essa palavra possa ter falado aos vossos corações, possa ter sido uma bênção para vocês, que o Espírito Santo tenha falado com vocês e fico na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos ama tanto, que nunca nos abandona, que quer o nosso melhor, que nos dá muita direção e através do seu Espírito Santo nos guia e nos dá muito discernimento. É isso que eu quero deixar aqui para vocês. Que ficam na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo, que tenham um bom fim de semana.